Oiê, graça e paz, tudo bem com você? Que lição maravilhosa que nós estamos estudando durante essa semana, não é mesmo? Nós vimos aqui o ministério de Jesus, como Deus ajuda ali e mantém os pobres. Nós falamos sobre o jovem rico e também sobre Zaqueu, que também era um homem muito rico. E hoje nós vamos falar aqui sobre a história de Jó. Vamos comentar um pouquinho aqui sobre Jó. Quem era Jó? Jó também era um homem muito próspero, um homem muito rico, mas Jó, ele teve ali a sua vida tocada por Satanás e ele foi extremamente provado. Mas antes disso, vamos ao livro de Jó, Jó capítulo 1, verso 8, e vamos ver o que o próprio Deus disse a Satanás a respeito de seu servo Jó, esse homem íntegro, esse homem reto, esse homem que de Deus, que servia realmente a Deus. Veja nas palavras do próprio Senhor dizendo a respeito do seu servo Jó. Jó, capítulo 1 e o verso 8, e eu leio assim: E o Senhor disse a Satanás: Tu considerastes o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Veja as palavras do próprio Deus, as palavras do próprio Senhor se referindo a Jó, o seu servo. Aqui diz que ele era homem perfeito e íntegro. Ele era homem íntegro, homem reto. Ele era uma pessoa que procurava fazer a vontade de Deus em todos os momentos da sua vida. Jó andava com Deus. Se a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, nós podemos dizer que Jó também andou com Deus. E Deus então olha para Satanás e disse assim: Você está vendo ali o meu servo Jó? Este aí, ele é íntegro, ele é puro, ele é verdadeiro. Então Satanás, irado, irritado com aquilo, com aquela situação, ele diz para Deus: você dá tudo para ele tem saúde e abundância, ele tem casa boa, ele tem uma família legal, uma família próspera, ele é um homem próspero, um homem rico. Tira isso tudo dele, toca nos ossos dele, toca, coloca, amaldiçoa a vida dele e você vai ver como que ele vai deixar de ser íntegro. Faça com que ele fique doente, com que ele perca as coisas dele, e você verá, porque ele é íntegro a ti, ele serve a ti, porque simplesmente você dá tudo para ele, porque ele tem do bom e do melhor, digamos assim. Então Deus olha para Satanás e fala assim: vai e toca, toca na vida de Jó. Não tire a vida dele, mas faça tudo o que você quiser. E Satanás faz. E a Bíblia diz que Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com úlceras malignas desde a sola do seu pé até a sua cabeça. Gente, que terrível foi a vida de Jó. Que terrível foi. E como se não bastasse, ainda a esposa de Jó, ela disse o seguinte no capítulo 2, verso 9: Ainda retens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Imagina como a fé de Jó, desse homem, foi provada, severamente provada. Esse homem ele perdeu praticamente tudo que ele tinha na vida. Aqui, se você continuar lendo o relato bíblico, você vai ver que ele perdeu todos os seus bens materiais, ele perdeu toda a sua saúde praticamente, ele perdeu todos os seus filhos, que ele tinha 10 filhos. Ele só não perdeu a esposa, mas mesmo assim a esposa ainda desacreditou em Deus. Disse: Amaldiçoa o seu Deus. Você mesmo nessa condição ainda continua querendo ser íntegro? O que é isso? E ainda por sinal vem os amigos e ali então julga Jó pelo aquilo que ele estava passando. Mas mesmo assim, Jó não se desviou. Jó manteve firme na palavra de Deus. Ele se manteve fiel a Deus e ele não se desviou em momento nenhum, mesmo assim como ele estava na prosperidade, mesmo agora na pobreza, na miséria, ele não desfaleceu a sua fé. Que fé tremenda desse homem! Que fé fantástica desse homem! Uma fé que não se abalava nunca, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia.
Agora, um dos segredos de fazer com que a fé de Jó fosse inabalável está logo no começo do livro de Jó, ali no capítulo verso 1, diz assim: Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia Deus e afastava-se do mal. Veja, ele era um homem temente a Deus. Era um homem que buscava realmente a face do Senhor, e isso fez com que a sua fé fosse inabalável nos momentos em que ele mais precisou. E veja o que diz o verso 5: E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, aqui está falando dos filhos de Jó, das filhas de Jó, está falando que eles costumavam fazer banquetes, fazer festas, e aqui está então falando a respeito dos seus filhos. E então, continuando o verso, diz assim: Enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada. Veja, primeiro Deus. Primeiro não são as coisas, os afazeres do dia a dia. Primeiro Deus. E diz que Jó se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles, todos seus filhos, porque Jó dizia: Pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente, ou seja, diariamente. Todos os dias Jó buscava a Deus. E isso fez com que, no momento de maior necessidade, no momento de maior apuro, no momento em que Satanás toca a vida de Jó, que ele perde todas as suas posses, que ele perde toda a sua saúde e perde inclusive os seus filhos, ainda assim, Jó permaneceu íntegro, reto, puro e perfeito nas leis de Deus. Esse foi o principal motivo pelo qual Jó não se desfaleceu, pelo qual Jó não se desanimou na sua fé. Mas também existe um segundo motivo, e esse está lá no capítulo 29, aonde diz assim que Jó, ele era considerado pai dos pobres, pai dos necessitados, porque Jó, ele era um homem tão íntegro, Jó, ele era um homem que tinha um relacionamento com Deus tão grande, ele tinha uma proximidade com Deus, ele tinha um encontro com Deus todos os dias. Jó, ele conhecia Deus, Jó sabia quem era Deus, Jó entendia o caráter de Deus, Jó conhecia e servia e obedecia às leis de Deus, e Jó sabia que, primeiramente, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E assim Jó fazia. Jó, ele investigava os casos das pessoas para saber se as pessoas estavam passando por alguma necessidade ou não. E então, quando Jó descobria que havia uma necessidade, seja física, seja financeira, seja como for, Jó ia e os auxiliava. Jó era o pai dos necessitados. Jó ajudava os pobres. Ele ajudava as viúvas. Ele era o pai dos órfãos e ele cuidava até mesmo das pessoas que tinham algum problema físico. Ele mesmo diz ali no capítulo 29 que ele era os pés daqueles que não podiam andar. Assim era a vida de Jó. Um homem puro, um homem íntegro, um homem que amava a Deus e amava as pessoas também. E agora, interessante, veja o que diz aqui no livro Testemunhas para a Igreja, volume 5, página 128. Não esperem até que os pobres chamem sua atenção para suas necessidades. Hajam como fazia Jó. Aquilo que não sabia, ele investigava. Façam um giro de inspeção e verifique o que é necessário e como melhor pode ser suprido. O ideal é esse, é que nós vamos até as pessoas necessitadas e possamos auxiliar. Sabe, é muito difícil para uma pessoa que está passando, por exemplo, por uma necessidade financeira, ir até alguém e dizer que está passando por uma necessidade financeira, porque isso muitas vezes é humilhante para a pessoa que está passando por necessidade. Mas Jó, ele não esperava. Jó, ele ia até as pessoas. E quão nós deveríamos seguir esse exemplo deste homem reto, deste homem íntegro, deste homem fiel e temente a Deus, deste homem que andava com Deus todos os dias. E aqui no final do nosso estudo de hoje está dizendo a seguinte frase: Esse é um nível de gestão de dinheiro e administração dos recursos de Deus que está além da prática de muitos filhos de Deus hoje.
Quantas vezes nós estamos investindo os recursos que Deus nos dá, porque tudo que nós temos é dado por Deus, porque é Deus que nos dá a vida, é Deus que nos dá a saúde e é Deus que nos dá também o emprego, o trabalho que temos, os bens materiais que temos. E então, se nós entendemos isso e nós estamos usando de maneira equivocada os recursos que Deus nos dá, a saúde que Deus nos dá, a vida que Deus nos dá, comprando coisas desnecessárias, buscando a luxúria, o luxo desse mundo, ao invés de fazer a obra que Deus nos designou. Se nós buscarmos a Deus e nós deixarmos o egoísmo, a ganância de lado, nós temos sim a capacidade de fazer a obra que Deus nos designou. Levar a mensagem do Evangelho a todo mundo, a toda geração, para que então venha o fim. E também levar as pessoas, suprir as necessidades das pessoas, conforme Deus vai nos abençoando, para que assim as pessoas então, elas veem o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho do amor. Deus é amor e Ele quer que nós também tenhamos amor e compaixão de todas as outras pessoas. Que Deus nos abençoe, que possamos refletir nessa vida de Jó, na vida íntegra de um homem reto e que temia e amava a Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos ter um lindo dia, que você tenha um lindo dia na companhia de Jesus. Até mais.